a gente sabe que a França, a nível de pensamento, influenciou muito bem durante o século XIX e durante o século XX. Esse pensamento que chega para o Brasil e se, vamos dizer assim, institui na instituição que é criada para guardar e que é responsável sobre a nossa memória, que é o Serviço do Patrimônio Histórico Nacional, criado na década de 30. Quem tinha, qual era a função dele primeiro? Forjar, criar, estabelecer uma memória nacional. E na medida que ele vai construir essa memória nacional, é claro que ele vai, muita coisa ele vai jogar para fora do que chamamos de memória nacional, e, na verdade, essa memória que está escolhida são a memória principalmente da história dos brancos, a história dos vencedores, vamos dizer assim, né? A chamada história dos vencedores. E a partir daí, é importante ver que toda a política dessa instituição, que eu digo até hoje em dia, né, está muito centrada na construção dessa memória nacional, apesar de eles, muita gente agora está fazendo determinadas concessões, e aí eu vou falar, é muito mais concessão do que direito, né, de ampliação ou de trazer para, vamos dizer assim, essa identidade nacional todos os segmentos da sociedade, todas as culturas, toda a diversidade que forma, que constitui o povo brasileiro. Então, se a gente analisa a política, né, do órgão que é responsável hoje do Ministério da Cultura, está muito centrado na política da cultura e na cultura de identidade nacional e no caráter, que é uma palavra que hoje me incomoda muito, da excepcionalidade. Né? Só é nacional aquilo que é excepcional. Agora, o que é excepcional, o que indica o excepcional, são determinados segmentos da sociedade. São determinados segmentos que detêm o poder. Né? Hoje em dia, eu questiono muito, uma das coisas que eu mais questiono é esse Conselho Consultivo do IFAM. E a estrutura desse Conselho Consultivo do IFAM, que é formado, né, por intelectuais ou por pessoas ditas cultas, né? Na verdade, né? Essas pessoas são responsáveis por registrar ou passar um diploma para aquilo que é patrimônio nacional ou que não é patrimônio nacional, para aquilo que é de caráter excepcional e aquilo que não é de caráter excepcional. Né? Então, é claro que, de certa forma, se a gente olha os valores desses bens que são denominados patrimônio nacional, 99% são da história dos vencedores. Hoje em dia, dentro de um discurso democrático, né, entre aspas, se faz concessões a se declarar o terreno, acho que é já como patrimônio nacional, o terreno como patrimônio nacional. Isso é concessão, não é olhado como direito de determinados segmentos da sociedade. Essa, para mim, é a grande questão. Está se fazendo concessão a se declarar ou trazer ou a consagrar isso como patrimônio nacional, não como direito, vamos dizer, muitas vezes até da maioria da população, mas muito mais como uma concessão, né, para se dizer, né, e aí um discurso extremamente demagógico, né, está se democratizando a cultura do país e o acesso do povo a essa cultura. Né. Para mim, eu acho que quando determinados segmentos hoje da sociedade, tanto a população negra como a população indígena ou qualquer outro grupo, como outros grupos que existem no Brasil, reivindicam o seu reconhecimento da sua cultura, não é uma questão de concessão, é uma questão de direito, tem que se ir com vamos dizer assim, com o peso forte do direito de reconhecimento dessa cultura e dessa legitimidade que forma esse país. E aí, quando a gente pensa na questão da educação patrimonial, essa educação patrimonial está contaminada totalmente por esse olhar. Além do mais, você não tem a educação patrimonial adotada como política pública. Isso não existe. Né? Se fala há décadas em educação patrimonial nos órgãos federais e nos órgãos estaduais, mas isso não passa de uma mera discussão. Eu, por exemplo, não aguento mais entrar em seminários para discutir a educação
santos, metodologias que são sendo utilizadas, mas isso nunca é transformado numa política de Estado. Não é? E quando isso não for adotado como uma política de Estado, a gente vai ficar nessa discussão e não, vamos dizer assim, avançamos nessa discussão. Outra coisa que eu acho muito interessante que o Marcelo colocou é essa condição de olhar a cultura negra sempre na perspectiva da questão do escravo. Né? Sempre não sei se fala de cultura negra, sempre está o Museu do Negro, de modo geral, a chibata, é o tronco, isso é culpa também das academias, né, das próprias universidades, que foca muito essa questão. Né, os pesquisadores, de modo geral, não estão aprofundando a pesquisa em muitos casos sobre o papel do negro na sociedade brasileira. É uma coisa que precisa ser toda revista, uma história que precisa ser reescrita. A questão do negro na sociedade brasileira, do ponto de vista econômico, religioso, social, e aí a gente pode ampliar esse sentido, porque, vamos dizer assim, existia vários negros durante, vamos dizer assim, esses 5 séculos de formação desse país. Eu me dedico muito particularmente ao estudo das ordens religiosas. Eu foco, vamos dizer assim, mais de pesquisa. E eu aprofundei um estudo sobre a determinada ordem religiosa durante os 4 e 5 séculos de existência da Igreja, que é a ordem dos beneditinos, e comecei, quando eu trabalhei praticamente com a documentação que eles enviavam para Portugal, e essa documentação está cheia de informações sobre a questão dos negros no Brasil. Aliás, coisas assim extremamente interessantes, que não é só na perspectiva do negro enquanto escravo nas ordens religiosas. É claro que esses negros entravam muitas vezes na condição de escravo nas ordens religiosas, mas a política que essas ordens religiosas adotavam com relação à população negra, né? Que é muito diversificada e muito rica e que nos dá muita informação. Por exemplo, quando você fala de artistas, artífices do período colonial, ou mesmo do período do Império, de negros, você não vê nomes. Raramente você vê nomes dessas pessoas. Essas pessoas são, vamos dizer assim, fantasmas. Né? Ela é uma sombra que existe, você não consegue identificar essas pessoas. O que é que eu percebi no material pesquisado? Que quando a gente relacionava o nome dos negros, né, porque eles faziam relatórios trienais e mandavam para Portugal, tanto das questões econômicas, administrativas, religiosas e do patrimônio.